A vitória da princesa Anne no desafio estratégico não foi mais atribuída à sorte. O príncipe Caelos, que odiava a monotonia mais do que a insubordinação, ordenou uma investigação exaustiva sobre Caelos e sua herdeira. O prestígio do império não podia ser surpreendido por uma colônia insignificante. Os arquivos arcanos de Aster foram vasculhados por Lord Ceneric. O que foi descoberto não se tratava de riqueza ou poder, mas sim de uma pobreza de espírito muito mais profunda. Os relatórios confirmavam a natureza brutal e sexista de Caelos. O Reino de Ferro valorizava unicamente a força física, relegando as mulheres, inclusive a princesa, à invisibilidade. A situação de Anne não era de privação material, mas de negligência emocional absoluta. Os pergaminhos revelaram o destino da recém-nascida princesa Anne. Sua mãe, envergonhada por não ter gerado um herdeiro homem, simplesmente a ignorou, relegando o bebê indesejado aos cuidados das cozinheiras do castelo. Anne cresceu nos fundos, no meio do cheiro de carvão e especiaria simples, nunca no luxo dos salões. Por ter sido privada de afeto familiar, Anne desenvolveu um instinto de seguir qualquer pessoa que lhe oferecesse um mínimo de carinho ou atenção. Foi assim que ela se tornou amiga do bibliotecário, onde descobriu o amor pelos mapas e livros de engenharia, do lixeiro, que lhe ensinou sobre os fluxos e o descarte, valiosos em estratégia, do mecânico da forja e, sim, do barqueiro que lhe contou sobre os garanhões de gelo. Seus aliados eram a escória da sociedade de Caelos. O episódio mais revelador e perturbador para os investigadores de Aster era a história de seu desaparecimento. Quando ainda era muito pequena, Anne havia se perdido por dias inteiros na floresta costeira. O registro oficial era chocante. Ninguém se dignou a procurá-la. O visconde estava ocupado com as cotas de minério e sua mãe estava ocupada com trivialidades sociais. Anne foi obrigada a sobreviver sozinha. Foi neste período que ela aprendeu a ignorar o medo, a ler os sinais do clima e, de alguma forma inexplicável, a linguagem dos animais. A floresta, que deveria tê-la destruído, tornou-se sua primeira e mais fiel aliada, apresentando aos seus habitantes selvagens. O que Aster chamava de magia primordial, Anne havia aprendido na solidão e na necessidade. Os relatórios concluíam: a princesa de Caelos era uma sobrevivente, moldada pela indiferença e treinada pela necessidade, completamente desprovida de qualquer poder arcano, mas dotada de uma astúcia prática aterradora. Intrigado por esses relatórios, Caelos convocou Anne para uma reunião particular em seu palácio. O objetivo do príncipe era estudá-la de perto, entender a origem daquela indiferença que tanto o fascinava. O salão privado do príncipe era uma câmara de maravilhas, uma representação concentrada da riqueza incomparável de Aster. Era o auge do luxo e da magia. O teto cintilava com constelações encantadas e a luz filtrava-se através de vitrais arcanos. Caelos sentou-se em uma cadeira esculpida em um bloco de gelo místico que irradiava um frio suave, tornando-se o adorno principal e a pessoa mais importante do reino, e naquele momento, de toda a sua vida. Sente-se, princesa de Caelos. Caelos indicou um assento. Quero entender de onde vem o seu conhecimento. Anne sentou-se com a sua habitual quietude. O príncipe começou a falar, sua voz melodiosa e arrogante, esperando que ela se deslumbrasse com a sua presença ou se intimidasse com o seu poder. Mas Anne fez algo inesperado. Ela não estava prestando atenção nele. Seus olhos negros estavam fixos nas paredes ao redor. Ela não olhava para a joia de Caelos, mas para a sua coleção única de quadros renomados. Não olhava para a complexidade de sua túnica, mas para os livros únicos empilhados em cantos raramente acessíveis da biblioteca pessoal do príncipe. Havia ali cópias originais de tratados filosóficos perdidos, mapas de impérios há muito extintos e manuscritos sobre a origem da magia, que jamais deveriam ter saído dos arquivos arcanos. "Você me ouve, princesa de Caelos?" perguntou Caelos irritado por ter sua presença, o foco de todo o universo social de Aster, ignorada. Anne desviou o olhar dos livros para ele. "Sim, Alteza. O senhor perguntava sobre o conhecimento em Somnus?
Não, estou perguntando sobre você, se corrigiu Kaelos exasperado. Por que você está olhando para aquelas pilhas de pergaminhos velhos quando a glória de Aster está diante de você? Anne respondeu com a franqueza que só a ausência de ambição permite. Se me permite, Alteza, eu vejo muitos adereços de riqueza neste salão. Mas essas peças são únicas. Ela apontou para um livro antigo empoeado. Aquele é um exemplar das Crônicas de Aethelgard. Pensei que estivesse perdido para sempre. Seus ensinamentos sobre a engenharia de túneis são inigualáveis, e é um livro que a corte de Aster jamais consideraria digno de atenção. A resposta de Anne, que dava mais valor a um tomo empoeirado e a uma informação esquecida do que a sua presença e ao poder de Aster, deixou Kaelos ainda mais intrigado. As outras herdeiras o veneravam. Anne venerava um livro. O príncipe, que se considerava o ápice da curiosidade e do poder, percebeu que a mente da princesa de Kaelos funcionava em um plano completamente diferente. Ela era o vazio que ele não conseguia preencher, o mistério que ele não conseguia resolver com fogo ou gelo. E o tédio que o consumia há anos havia sido temporariamente afastado por uma princesa que literalmente preferia a companhia de um mapa à de um príncipe. A irritação do príncipe Kaelos por ter sido ignorado deu lugar a uma fascinação calculista. O herdeiro de Aster, acostumado a ser o centro do universo, encontrou-se numa posição inédita, a de mero acessório em seu próprio salão. Crônicas de Aethelgard, repetiu Kaelos frangindo a testa. Ele mal se lembrava de como o livro havia chegado à sua coleção. O que mais lhe interessa, princesa? Sua atenção é uma raridade. Em vez de se desculpar ou de desviar o olhar, Anne o encarou com a intensidade de seus olhos negros, movendo o foco da sua curiosidade do livro para o dono do salão, mas sem nunca colocá-lo no centro. Seus mapas de rotas comerciais, Alteza, apontou Anne para um pergaminho enrolado numa mesa lateral. Eles são da era antes da última quebra de Rift. Seu valor histórico é imenso. Mas me pergunto, quão precisos eles são para prever a próxima escassez de minério refinado? A pergunta atingiu Kaelos com mais força do que qualquer ataque arcano. Nenhuma herdeira jamais havia perguntado sobre a precisão da logística imperial ou a fragilidade da economia de Aster. Elas perguntavam sobre a cor dos seus olhos ou sobre a data de sua coroação. Anne continuou, seu tom desinteressado tornando o questionamento mais incisivo. Ela parecia estar mais interessada em desvendar um enigma do que em falar com a pessoa mais poderosa do mundo. E sua coleção de armas arcanas, todas elas exigem cristais refinados de alto grau. Kaelos envia o ferro bruto, mas o refinamento consome uma quantidade absurda de energia. O Império tem reservas suficientes para manter este nível de poderio bélico por mais 5 anos? Ou o senhor está contando com a submissão rápida de Sôminos para obter novas fontes? Kaelos ficou paralisado. As informações que Anne estava buscando e ligando eram classificadas, parte da estratégia silenciosa que mantinha a hegemonia de Aster. Ela não estava interessada em sua pessoa, estava interessada na mecânica do seu poder. Ela viu o Império não como uma força divina, mas como uma máquina complexa, com engrenagens enferrujadas e vulnerabilidades. Você está indo muito longe, princesa de Kaelos, alertou Kaelos, a frieza voltando à sua voz, mas com uma borda de respeito. Estou apenas lendo o que está nas paredes, Alteza, rebateu Anne com o mesmo sorriso ligeiramente frio. Eu cresci onde o valor de um lingote de ferro determina a vida de um homem. Em Kaelos, se não é útil, é descartável. Ela olhou diretamente para ele e a indiferença em seus olhos transformou-se numa observação clínica. Você é o líder da maior máquina que este mundo já viu. Mas máquinas falham. O que me intriga, Alteza, não são suas conquistas, mas sim quais são seus pontos de falha e o que o senhor fará quando o suprimento de Aethelgard acabar. O príncipe Kaelos, dotado de magia de fogo e gelo, nunca tinha precisado se preocupar com escassez ou logística. Seus problemas eram grandes, rebeliões, guerras, mas nunca a gestão fria e prática de recursos. Aquela princesa sem magia, que vivia na poeira e no carvão, estava expondo as rachaduras na fundação do seu trono.
A beleza cruel de Caelos se suavizou numa expressão de intensa, quase dolorosa curiosidade. Ele não a via mais como uma adversária ou uma piada. Ele a via Anne como uma ferramenta única, uma lente de aumento que lhe mostrava as falhas que seu poder arcano havia tornado invisíveis. Você não tem magia, você não tem ambição, você não tem medo, mas você entende mais da sobrevivência deste império que todos os meus conselheiros. O tédio havia sumido completamente. O príncipe herdeiro de Aster estava completamente intrigado pela mulher que havia transformado seu grandioso salão em uma biblioteca de desafios e sua própria pessoa em um problema a ser resolvido. Ele precisava dela, não como vencedora de um torneio, mas como a única pessoa que se atrevia a perguntar a verdade que ele ignorava.